Você envia uma mensagem para ela que a vê e não responde. 1 hora se passa, depois 2, então 1 dia inteiro. Você fica olhando para a tela, imaginando o que pode ter feito de errado. Você pensa demais, envia outra mensagem, e ainda assim, nada. Nesse silêncio você sente que seu valor diminui, seu poder desaparece. No fundo você sabe a verdade. Quem sempre corre atrás, sempre perde. Friedrich Nietzsche não imploraria, nem correria atrás. Ele acreditava que o poder não pede ou persegue, ele atrai. Nietzsche via fraqueza, não na pobreza ou no fracasso, mas na obsessão, na carência afetiva, principalmente na necessidade de ser desejado. Você nem sempre foi assim. Você tinha sonhos, disciplina, foco. Mas em algum momento, você deu a ela o controle e, sem perceber, abdicou do seu domínio. Porque no instante em que você começa a persegui-la, você para de seguir seu próprio caminho. Nietzsche chamou isso de moralidade de escravo. Quando as pessoas vivem para agradar, impressionar e obedecer. Ele alertou: quem não consegue se controlar deve obedecer aos outros. E você obedece à esperança de uma resposta. Você obedece ao silêncio dela. Você obedece à atenção dela, como um cachorro obedece a um petisco. Mas Nietzsche não apenas identificou a doença. Ele ofereceu a cura. Ele falou sobre se tornar o Übermensch, super-homem. Não uma figura fria e dominante, mas um homem que controla seus próprios desejos, que caminha por conta própria, que se torna tão completo consigo mesmo que os outros naturalmente gravitam em torno dele. Este vídeo não é sobre truques para chamar a atenção dela, é sobre algo muito mais profundo. Tornar-se o tipo de homem que não precisa disso. Porque quanto mais você a deseja, menos ela te enxerga. Mas quando você se dedica ao seu propósito, ela sentirá sua falta como a gravidade. Então, esqueça as cantadas. Esqueça a busca por validação. Esqueça a perseguição. Vamos explorar os princípios do poder de Nietzsche e como se tornar alguém que nunca persegue, porque não precisa. Se você está cansado de perseguir e pronto para evoluir, inscreva-se. Vamos juntos nessa jornada. Você não acorda um dia e decide ir atrás de mulheres. Não é uma escolha consciente. É instinto. Parece natural, quase automático. Você a vê e sente a atração. Ela nem precisa dizer uma palavra. Sua mente começa a imaginar um futuro com ela. Você analisa demais cada olhar, cada mensagem, cada silêncio dela. E de repente você está correndo atrás. Mas você já parou para se perguntar por que isso parece tão natural e, ainda assim, machuca tanto? A resposta está profundamente ligada à sua biologia. Quando você deseja alguém, seu cérebro libera dopamina, a mesma substância química associada ao vício. Não é amor, é desejo. Quanto mais distante ela se torna, mais seu cérebro dispara em expectativa. E essa antecipação parece um objetivo. Cada mensagem que ela ignora parece um teste. Cada elogio que ela faz parece uma recompensa. Você começa a associar seu valor à atenção dela. Isso não é atração, é uma armadilha. E vai mais fundo. Para muitos homens, conquistar mulheres não é só uma questão de sexo ou romance. É sobre validação. É a voz interior que sussurra: se ela gosta de mim, então devo ser o suficiente. Mas de onde veio essa voz? Da infância. Talvez você tenha sido o garoto que nunca foi realmente notado. Talvez você tenha crescido acreditando que o amor precisa ser conquistado. Talvez a primeira vez que você se sentiu importante foi quando uma garota finalmente sorriu para você. Essa ferida inocente se transforma em um padrão adulto. Você não a persegue. Você persegue a sensação de finalmente ser bom o suficiente. Nietzsche viu isso muito claramente. Ele falou de duas forças que impulsionam o comportamento humano: reativa e ativa. O homem reativo é moldado pelo mundo. Ele não age. Ele reage. Ele persegue o amor porque se sente rejeitado.
Ele busca a atenção porque se sente invisível. Ele se apega às mulheres porque não sabe quem é sem elas. E o que Nietzsche mais desprezava era essa fraqueza reativa. Não porque seja má, mas porque é autodestrutiva. Um homem que está constantemente reagindo é um homem sem poder. Pense nisso. Quando você persegue, você espera pela resposta dela. Você fica obcecado pelas histórias dela. Você pensa demais em cada palavra que envia. Você começa a girar em torno do mundo dela, em vez de construir o seu próprio. E Nietzsche diria: este é o começo da sua queda. Você não está mais vivendo, você está implorando. Implorando para ser escolhido. Implorando para ser o suficiente. Mas a verdade é dura. Quanto mais você persegue, menos ela te valoriza. Porque na mente primitiva dela, o homem que persegue é o homem que não tem opções. E o homem que não tem opções não pode ser poderoso. Aqui está o que ninguém te diz. Perseguir parece natural porque reflete o vício. Mas assim como o vício, destrói por dentro. Você fica ansioso. Você perde o foco. Você trai seus próprios princípios. E o pior de tudo, você esquece quem era antes de ela aparecer. Nietzsche escreveu uma vez: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas quando o seu porquê se torna uma mulher que não te quer, você deixa de ser um homem. Você é uma sombra. Caras legais ficam em último lugar. Todos nós já ouvimos isso. A maioria dos homens vive isso. Mas Nietzsche já entendia isso muito antes de existirem coaches de relacionamento e canais Red Pill. Ele chamava isso de moralidade de escravo. E isso está prejudicando o homem moderno. Para Nietzsche, havia dois tipos de moralidade: a moralidade do mestre, o código dos poderosos, e a moralidade do escravo, o código dos fracos. A moralidade do mestre vem da força. Ela celebra a ambição, a dominância, o orgulho, a realização. Ela diz: eu crio meus próprios valores, eu me levanto, eu lidero, eu conquisto. A moralidade de escravo, por outro lado, nasce do ressentimento. É o que os fracos criam depois de não conseguirem dominar. Ela inverte a lógica, transformando fraqueza em virtude. Onde os fortes dizem: eu desejo poder, os fracos dizem: poder é mau. Onde os fortes tomam o que querem, os fracos dizem que a ganância é ruim e a humildade é boa. Onde os fortes se afirmam, os fracos pregam obediência, submissão e gentileza. Parece familiar? Este é o modelo do cara legal moderno. Desde meninos, somos ensinados a não sermos muito agressivos. Sempre sermos educados, colocar os outros em primeiro lugar, nunca ofender. E assim aprendemos a reprimir, a esconder o desejo, a nos encolher quando deveríamos nos manter firmes. Mas Nietzsche perguntaria: por quê? Quem se beneficia da sua obediência? Porque não é você, é o sistema. A sociedade adora um homem que segue regras, um homem que sorri, obedece, porque ele é fácil de controlar. Mas as mulheres não querem controlar você, elas querem sentir sua força. Aqui está a dura verdade. A busca por aprovação repele a atração. Quando as ações de um homem são motivadas pela necessidade de ser querido, escolhido, validado, aceito, ele se torna invisível. Por quê? Porque o ato de buscar aprovação diz: não acredito que sou suficiente, mas talvez você acredite em mim. E nenhuma mulher se inspira na dúvida. Caras legais acreditam que, se comportarem bem o suficiente, serão recompensados com amor. Mas relacionamentos não são construídos com base em comportamento. São construídos com base em energia. E as mulheres conseguem sentir quando um homem esconde seu verdadeiro eu atrás de uma máscara de educação. Não é que as mulheres odeiem homens legais. Elas odeiam homens falsos. Homens que têm medo de liderar, medo de ofender, medo de dizer não. E é aqui que a ideia de Nietzsche do super-homem se torna revolucionária. O super-homem não é apenas forte, ele se criou sozinho. Ele não espera que a sociedade lhe diga quem ser. Ele não segue a manada, ele a transcende. Ele não é legal,
ele é real. Ele é perigoso, mas disciplinado, capaz de lidar com o caos, mas com um propósito. Ele não busca aprovação porque se aprova. E essa energia, essa autoconfiança, é o que o torna magnético. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você disse exatamente o que queria, sem se encolher para parecer educado? Quando foi a última vez que você arriscou não ser querido para ser autêntico? A maioria dos homens nunca o faz porque foram criados acreditando que perder a aprovação é a morte. Mas Nietzsche diria para você se tornar quem você é. Esse é o caminho do super-homem. Não o caminho de agradar, mas o caminho do poder. O caminho de construir valores tão fortes que o mundo se ajuste a você, e não o contrário. Aqui está a tragédia. A maioria dos caras legais não é fraca. Eles apenas têm medo da própria força. Eles foram condicionados a acreditar que o poder é tóxico. Então, eles o reprimem. Até que um dia, ela vai embora. Ela fica entediada. Ela diz: "Você é legal demais." E ele não tem ideia do porquê. Mas agora você sabe. O super-homem não persegue, ele atrai. Ele não pergunta: "Você gosta de mim?" Ele pergunta: "Você se alinha com o meu objetivo?" E essa é a diferença. Você pode ser querido ou pode ser poderoso, mas raramente ambos. No momento em que você começa a ficar obcecado por alguém, você perde. Não porque essa pessoa é melhor que você, não porque te rejeitaram, mas porque sua mente se torna uma prisão e você entrega a chave. A obsessão não parece fraqueza no começo. Parece inebriante. Você pensa nela o dia todo. Você fantasia. Você analisa demais cada palavra, cada emoji, cada silêncio. Sua mente cria um filme e a coloca no papel principal. Você começa a medir sua autoestima pela atenção dela. E é aí que o problema começa. Toda vez que você verifica se ela viu sua história, toda vez que você reescreve aquela mensagem 10 vezes para soar perfeita, toda vez que você repete sua última conversa, tentando decifrar a reação dela, você não está apenas correndo atrás dela. Você está se abandonando. Você perde a clareza. Sua missão pessoal desaparece em segundo plano. Sua força é engolida por uma única pergunta: ela me quer? Mas Nietzsche perguntaria: por que isso importa? Por que seu senso de identidade é tão frágil que desmorona na ausência da validação de alguém? Aqui está a dura verdade. Obsessão é dependência emocional disfarçada. É uma maneira de terceirizar seu poder interior, de colocar seu valor nas mãos de outra pessoa e rezar para que ela não o deixe cair. Mas elas sempre o fazem. Porque ninguém, nem mesmo a mulher mais bonita, pode carregar o peso de um homem que não tem mais nada dentro de si. Nietzsche disse: aquele que não pode comandar a si mesmo deve obedecer. Quando você está obcecado, você não está mais no comando. Você está reagindo, se submetendo. E nos termos de Nietzsche, você se torna um escravo. Um escravo das suas emoções, da esperança, das fantasias que o cegam para quem você é. Não importa o quão másculo você se vista. Se seus pensamentos giram em torno de outra pessoa, você já entregou seu domínio. E não é apenas o seu foco que você perde, é o seu respeito próprio. Você começa a tolerar coisas que não deveria. Você se torna disponível demais. Você ignora os sinais de alerta. Você tenta provar seu valor. Mas o homem que tenta provar a si mesmo já está admitindo que não é suficiente. É aqui que a ideia de autossuperação de Nietzsche se torna poderosa. Ele acreditava que a maior luta não é contra o mundo. É contra você mesmo, seus instintos mais básicos, sua carência, sua fraqueza, seu vício em ser desejado. Ele disse: torne-se quem você é. O que significa parar de perseguir a ilusão de plenitude em outra pessoa e construí-la dentro de você. A obsessão termina onde começa a força interior. Porque o homem que se conhece profundamente, o homem que tem uma missão, um código, um caminho, não orbita em torno de ninguém.
Ele atrai os outros para sua própria influência. As mulheres percebem isso na hora. Um homem baseado no respeito próprio não precisa provar, persuadir ou se exibir. Ele simplesmente é. E esse ser, essa clareza interior, é o que magnetiza. Eis o que a maioria dos homens nunca percebe. A característica mais atraente não é o charme, é a centralidade. A capacidade de permanecer enraizado em si mesmo, mesmo na presença da beleza, da rejeição ou do silêncio. Porque quando você para de ficar obcecado pelo que não tem, você começa a se tornar alguém que vale a pena seguir. Então, da próxima vez que sua mente entrar em uma espiral de obsessão, pergunte-se: estou me perdendo para conquistar outra pessoa? Se a resposta for sim, pare. Não para manipular ou jogar, mas para retomar seu controle interno. Em um mundo obcecado por validação, aprovação e popularidade, Nietzsche deu à luz uma ideia instigante: o Übermensch, super-homem. Um homem que se eleva acima da multidão, elevando-se primeiro acima de si mesmo. Ele não persegue, ele não se submete. Ele não pergunta: será que eles vão gostar de mim? Porque o super-homem não está tentando se encaixar no mundo. Ele está tentando transcendê-lo. A maioria dos homens está presa pelo desejo, pelo medo, por uma profunda necessidade de ser visto, especialmente pelas mulheres. Mas Nietzsche diz que você não nasceu para ser querido. Você nasceu para se tornar algo maior. O super-homem não é um conquistador de mulheres. Ele não é agressivo. Ele não é obcecado por jogos de status ou poder externo. Seu poder é interno, forjado na solidão, disciplina e honestidade radical consigo mesmo. Ele escolhe o propósito em vez do prazer, a missão em vez da validação e o silêncio em vez da perseguição. E como ele não precisa de nada de ninguém, as pessoas, especialmente as mulheres, são atraídas por ele como pela gravidade. Enquanto o homem comum teme a solidão, o super-homem busca a solidão porque a entende. Somente na solidão, um homem pode confrontar sua verdade. Somente no silêncio ele pode ouvir o sussurro de quem ele está destinado a se tornar. Nietzsche escreve: o grande homem é grande em virtude de seu espírito livre. Ele segue seu próprio caminho. O super-homem não deseja companhia, ele a escolhe. Ele nunca está desesperado por atenção. Ele está em casa consigo mesmo. Ele não está vagando pela vida esperando ser escolhido. Ele está escolhendo sua direção. Sua vida é movida por um fogo interior. Ele tem uma missão que o consome. Uma paixão tão poderosa que todo o resto vira ruído de fundo. Ele não pausa sua vida para perseguir uma mensagem, um sorriso ou uma possibilidade. Porque ele sabe que nenhuma mulher jamais irá completá-lo. Somente o seu propósito o fará. Enquanto outros perdem anos buscando prazer, o super-homem está ocupado se aperfeiçoando. A cada dia ele aprimora sua mente, fortalece sua vontade, constrói sua visão. Ele não está competindo com outros homens. Ele está competindo com quem ele era ontem. Essa maestria silenciosa o torna magnético. Ele entra em uma sala sem fazer barulho, sem ser chamativo, mas profundamente centrado, e as pessoas sentem isso. Ele não precisa ser querido. Ele não tem medo de ser mal interpretado. Ele não muda quem ele é para ser aceito, porque ele se aceita sem permissão. E paradoxalmente essa mesma indiferença é o que o torna irresistível. Um homem que não busca validação irradia poder. Por que as mulheres são atraídas por homens que caminham sozinhos? Aqui está o segredo psicológico. As mulheres não são atraídas pela necessidade. Elas são atraídas pela estabilidade, pelo mistério, pela profundidade, por um homem que não se intimida com o silêncio, que não corre atrás porque já está satisfeito. O homem que anda sozinho não está demonstrando arrogância. Ele está mostrando que sua alma está intacta, que ele não está buscando sua identidade nos olhos de outra pessoa. E isso é raro. Isso é poderoso. Isso é masculino. Não se trata de ser frio, é sobre estar centrado. Porque um homem que não consegue andar sozinho nunca liderará.
E um homem que não tem um objetivo além das mulheres sempre estará perdido nelas. O próprio Friedrich Nietzsche, um homem que rejeitou as normas sociais, viveu em solidão e escreveu com uma visão profética. Ele foi incompreendido, ridicularizado e morreu sozinho. Mas suas palavras sobreviveram a impérios. Ele buscava a verdade, não a aprovação. Leonardo da Vinci, o gênio que se importava mais com a invenção do que com a interação. Enquanto outros perseguiam mulheres, ele buscava a maestria e se tornou imortal através da criação. Batman, Bruce Wayne, um super-homem fictício moderno, solitário, motivado, indiferente a elogios ou popularidade, atormentado, mas poderoso. Não porque ele seja charmoso, mas porque ele não precisa ser. Esses homens, reais ou fictícios, refletem uma verdade. O homem mais poderoso não é aquele que tem mais mulheres. É quem poderia tê-las, mas está focado demais em se tornar uma lenda. Então, se você se pega correndo atrás perguntando: por que ela não me quer? Você está fazendo a pergunta errada. Em vez disso, pergunte-se: estou me tornando alguém que admiro? Eu ainda teria orgulho de mim mesmo se ninguém nunca aplaudisse? Por que o super-homem não faz apresentações para o mundo? Ele constrói um mundo que vale a pena ser vivido. Ele não corre atrás de mulheres. Ele se torna um homem que elas buscam. Mas ele está concentrado demais para perceber. Pare de correr atrás, e o jogo inteiro muda. A dinâmica do poder muda. Os papéis se invertem. E o silêncio que você temia se torna sua maior arma. Veja, a maioria dos homens vive em reação. Eles são viciados em respostas. Um texto, um olhar, um sorriso. Cada pequeno sinal se torna uma dose de dopamina. Mas quando você para de correr atrás, você quebra o feitiço. Você recupera sua energia. E de repente, aquilo que você estava perseguindo começa a notar a sua ausência. Porque o poder sempre está com quem precisa de menos. Quando você persegue, você está transmitindo fraqueza. Você está dizendo: minha atenção não tem valor, meu tempo é livre, não me vejo como o prêmio, vejo você como ele. Mas quando você para, você retoma o controle da situação. De repente ela se pergunta: por que ele não está me enviando mensagens? Por que ele está tão calmo? Por que ele não está reagindo? E esse silêncio cria tensão. Não o tipo que afasta as pessoas, mas o tipo que as atrai. Você se torna o desconhecido, o imprevisível, o homem que ela não consegue decifrar. Sua percepção muda de apenas mais um cara para um mistério. As mulheres não são atraídas pelo desespero. Elas são atraídas pela profundidade, pela seriedade, pelo mistério. O homem que busca constantemente é visto como comum, substituível. Mas o homem que faz uma pausa, que se retrai, que não precisa, ele se torna um enigma. E os seres humanos, especialmente as mulheres, não resistem a resolver enigmas. Quando você para de correr atrás, sua presença se torna mais marcante, não em volume, mas em impacto. Há um peso em um homem que se mantém em silêncio, que não se explica, que não implora para ser escolhido. E assim, a percepção dela muda de ele está muito disponível para, no que ele está focado, posso tê-lo sempre que quiser, mas perdi minha chance. Sua ausência se torna mais forte do que suas palavras jamais foram. Mas isso não diz respeito apenas a ela, é sobre você. Cada momento que você gasta correndo atrás de alguém que não te escolheu é um momento em que você se abandona. Você perde o foco, você perde a clareza, você perde o fogo que faz de você quem você é. Mas quando você para, você volta ao seu centro. Você percebe que sua atenção é sagrada, sua energia é valiosa, e sua autoestima não precisa ser alugada para obter aprovação. Em vez de pensar no próximo passo dela, você começa a pensar no seu próximo passo, na sua missão, no seu crescimento, na sua evolução. Você para de buscar atenção e começa a construir uma vida com propósito.
E aqui está o paradoxo. Quanto mais completo você se torna, mais magnético você é. Porque a verdadeira atração não vem da perseguição, vem do alinhamento, de trilhar seu caminho com tanta força que as pessoas queiram fazer parte dele. Então, se você está cansado de perseguir, pare. Não como uma estratégia, mas como um renascimento. Cada segundo gasto implorando pela atenção de alguém é um segundo roubado do seu legado. Retire-se, reconstrua-se e levante-se. Porque quando você para de correr atrás de mulheres, você começa a buscar seu futuro. E essa é uma jornada que vale a pena. A maioria dos homens lê Nietzsche como se ele fosse um gênio abstrato e inatingível. Mas sua mensagem não era destinada às bibliotecas. Foi feita para guerreiros, homens em conflito, homens em guerra com suas fraquezas, homens cansados de perseguir sombras e prontos para se tornarem fogo. Isto não é filosofia para debate, é filosofia para transformação. Então, é assim que você pega as ideias de Nietzsche e as vive. Nietzsche disse: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser dominado pela tribo. Você não pode se tornar poderoso se estiver sempre conectado a ruídos, mensagens, memes, notificações e reações constantes. Solidão não é isolamento. Solidão é soberania. Reserve 1 hora por dia. Sem celular, sem mídia, sem distrações. Apenas você sozinho com seus pensamentos, caminhando, escrevendo, refletindo. É aqui que sua verdadeira voz fala. É aqui que o caçador reativo morre e o criador centrado nasce. Porque o poder não é barulhento. Ele se encontra no silêncio. Todo homem sem propósito acaba girando em torno de uma mulher. Nietzsche alertou contra isso. Ele disse: o homem deve criar valores, seu próprio significado. Isso significa ancorar sua vida a algo maior. Uma missão, um ofício, uma visão que só você pode enxergar. Não pergunte: como posso impressioná-la? Pergunte: que império estou construindo? Quando sua vida está enraizada em um propósito, as pessoas sentem isso. Elas veem isso em sua postura, sua disciplina, seu olhar. As mulheres são atraídas por homens que pertencem à sua missão porque, no fundo, sabem que um homem que busca a grandeza não as perseguirá. E esse paradoxo é exatamente o que acende a atração. Você não controla quem responde suas mensagens. Você não controla quem gosta de você, fica ou escolhe você. Você controla como se apresenta. Homens reativos desmoronam quando a realidade não corresponde às suas expectativas. Nietzsche chamaria isso de ressentimento, um sintoma da moralidade de escravo. Mas o super-homem se eleva acima dos resultados. Ele age não para ser recompensado, mas porque a ação em si é quem ele é. Isso é desapego emocional. Não apatia, mas centralização. É dizer que, quer eu ganhe ou perca, eu não me desfaço. Eu construo, e esse tipo de força interior é imparável. Nietzsche era obcecado por autossuperação. Tornar-se mais forte do que seu antigo eu. Não melhor do que os outros, mas melhor do que você era ontem. Veja como você pratica isso. Diário. Todas as manhãs ou noites, pergunte a si mesmo: o que eu persegui hoje? Onde foi que eu me abandonei? Que verdade estou evitando? Esse tipo de honestidade brutal rompe a ilusão e revela as partes de você que ainda buscam validação. Disciplina física, banhos frios, treinamento intenso, acordar cedo, não porque estejam na moda, mas porque forjam a coragem. E a coragem é a semente da grandeza. Silêncio. Construa sua tolerância à quietude. Sente-se sem música, dirija sem podcasts, respire sem distrações. Por quê? Porque no silêncio, seus medos surgem. E quando isso acontece, você os enfrenta. Você se fortalece. Você conquista clareza. Nietzsche disse: é preciso ainda ter caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. O que isso significa? Significa parar de voar em direção ao que brilha. Pare de ser a mariposa obcecada pela luz exterior. Em vez disso,
Torne-se a chama. Deixe sua disciplina queimar. Deixe sua solidão irradiar. Deixe seu propósito acender o mundo ao seu redor. Você não precisa buscar aprovação. Você precisa arder com tanta intensidade que o mundo não possa ignorar sua presença. Seja a fonte, seja a faísca, seja a gravidade. Este é o verdadeiro caminho nietzschiano. Não citações para exibição, mas hábitos para ascensão. Chega de correr atrás. Chega de implorar. Chega de esperar por permissão. Você não está aqui para ser querido. Você está aqui para se transformar, superar desafios, se aprimorar e ascender. Torne-se o homem sobre quem as mulheres sussurram. Não porque você as perseguiu, mas porque passou por elas com os olhos fixos em um futuro que poucos ousam construir. Aqui está a parte que ninguém quer dizer em voz alta. O amor não vai para o homem que mais quer. Vai para o homem que menos precisa. Isso não é ser cínico. Isso não é ser amargurado. Isso é a realidade. E Nietzsche nunca suavizou a realidade. Você pode ser gentil. Você pode ser leal. Você pode venerar o chão que ela pisa. Mas no momento em que você começa a precisar dela, no momento em que orbita em torno dela, você mata a atração que o tornou interessante em primeiro lugar. Porque o que atrai as mulheres não é a perseguição, é o poder. As mulheres não são más. Elas são programadas para a força. Sejamos claros. Não se trata de demonizar as mulheres. Trata-se de compreender a natureza. As mulheres, assim como os homens, são biologicamente programadas para buscar sobrevivência e força. É inconsciente. É ancestral. E não se importa com os seus sentimentos. Ela não sente desejo quando você a persegue. Ela sente pressão. Ela sente ansiedade. Ela sente desequilíbrio. Mas quando você para de correr atrás, quando se centra, ela sente algo diferente. Mistério, profundidade, força. E a força para uma mulher é magnética. Você não pode implorar pelo que deve ser conquistado. Um leão não implora para ser respeitado. Um rei não implora por afeto. Poder não é algo que você pede. É algo em que você se transforma. Nietzsche acreditava na vontade de poder, que a própria vida é o desejo de crescer, de ascender, de dominar a fraqueza. Quando você canaliza sua energia para perseguir uma mulher, você reprime esse poder. Você dilui sua chama. Você abaixa sua coroa e começa a rastejar. E que rainha que se preze segue um homem que rasteja? Mas quando você busca a grandeza, ela percebe. Quando você busca propósito, paixão, maestria, ela sente a mudança. Você se torna um homem que ela não consegue controlar. E é isso que a faz se aproximar. O paradoxo é brutal. Quanto menos você a persegue, mais ela te persegue. Você percebeu o que poucos ousam aceitar. Essa perseguição não vem da força. Vem da falta. Falta de propósito, falta de direção, falta de crença no seu próprio poder. Mas Nietzsche não queria que você vivesse na falta. Ele queria que você a transcendesse, que parasse de ser uma reação e começasse a ser uma força. O cara legal obedece, o perseguidor espera. O super-homem cria, ele não segue. Ele lidera, ele não implora, ele se transforma. Você não está aqui para ganhar a aprovação dela. Você está aqui para se reconquistar, porque no momento em que você para de perseguir, o mundo começa a girar em sua direção. Então, se essa filosofia ressoou com você, se algo lá no fundo sussurrou, é isso que eu devo ser. Então não deixe que este seja apenas mais um vídeo que você assiste. Que este seja o início da sua evolução. Aquele que não consegue se comandar deve obedecer. Friedrich Nietzsche. Comande a si mesmo. Comande sua energia. Comande sua vida. E se você está pronto para evoluir, se está pronto para parar de perseguir e começar a construir seu poder interior, se inscreva. Não pelo conteúdo, mas pelo fogo que transforma meninos em reis. Você nunca foi feito para perseguir. Você foi feito para ser seguido. Se este conteúdo provocou sua mente e despertou novas reflexões, deixe seu like
E compartilhe com quem também busca entender o mundo através do pensamento crítico. Inscreva-se no Vozes do Pensamento para mergulhar em mais análises filosóficas, debates profundos e ideias que desafiam a forma como você vê a vida. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as vozes que moldam nosso pensamento.